So let's rock, y'all. Non-stop, y'all. To the beat, y'all. The body rock, y'all. So let's A correria do dia-a-dia tem influências e nem sempre positivas na nossa vida e na nossa saúde. Será que as chamadas atividades de mente e corpo podem ser ativadoras de bem-estar e felicidade? Este vai ser o tema do Saúde em Jogo de hoje. Seja bem-vindo. A atividade física produz benefícios biológicos e psicológicos para o nosso corpo. Ainda que o tempo escasseie entre o ritmo de trabalho e as tarefas diárias, devemos conseguir tempo de qualidade para nós próprios. O conceito Mind and Body nasce na perspectiva de se voltar a ter tempo para dedicar a si próprio e esquecer as preocupações e a pressa do cotidiano. Estas atividades são uma alternativa equilibrada ao esforço e exaustão que outros desportos requerem e que proporcionam uma sensação de calma, equilíbrio e bem-estar. O yoga, pilates, tai chi e body balance são exemplos de atividades que ajudam a reduzir o stress, melhoram a autoestima e a qualidade de vida, trabalhando o corpo e a mente em conjunto. Uma mente sã num corpo são é o que todos queremos. Será que os chamados desportos do espírito, como o yoga, o pilates, o body balance, podem ajudar no nosso bem-estar? Vamos saber com o convidado de Saúde em Jogo de hoje. Ele é instrutor fitness internacional, é professor de pilates e body balance. Bem-vindo, Francisco Rodrigues. Prazer tê-lo aqui. A primeira questão, aquela que se impõe. Os desportos, os chamados desportos da mente e que juntam corpo e mente, que benefícios trazem para o indivíduo como um todo, digamos assim? Para já temos que pensar, já boa noite e obrigado. Obrigada. Temos que pensar num todo, não é? E o dia-a-dia, como ele está composto e como as pessoas vivem hoje em dia no dia-a-dia. E é esse benefício que estes tipos de esportes e este tipo de programas facilita e ajuda. A que nível? A vários níveis, principalmente ao nível da resistência muscular, ao nível muscular. Sim. Que existe vários déficits, as pessoas estão com uma postura completamente errada. Postura física mesmo? Postura física todos os dias. Estão muito sentados em frente ao computador. Pronto. As vidas sedentárias que temos acabam por ter influência a esse nível, não é? Tem um impacto muito direto. E depois há ao nível da mobilidade articular, que é esse um dos principais focos. Ok. Portanto, o que é que estas atividades de esportes dão a mais do que aquilo que nós temos no nosso dia-a-dia? Se eu disser que dão flexibilidade e resistência, é errado ou está certo? Não é errado. Mas não é só. Não é só, exatamente. A flexibilidade é uma componente, a coordenação é outra componente, a tonificação é outra componente, mas a mobilidade articular também é outra componente, ou seja, é um todo. É um todo. Que conjuga num só sentido. Nós somos uma pecinha e precisamos de tudo isso para... Então, a ver se lá para casa percebemos bem. Claro. Aquilo que estas atividades de corpo e mente nos dão é muito superior àquilo que nos dão, por exemplo, atividades de força, trabalhar com máquinas, ganhar massa muscular, ou não? Como é que nós podemos selecionar? Será que no ginásio, quando chegamos ao ginásio, e sabe disso com certeza melhor que eu, as pessoas ficam baralhadas com tanta coisa que têm à disposição? Como é que é? O que é que nós podemos esperar e o que é melhor? A pergunta é esta, muito básica. O que é melhor eu fazer? É melhor fazer força, aparelhos, ou é melhor fazer body balance e tudo isso? É assim, tudo depende do objetivo de cada pessoa. E tudo depende de caso para caso. Há pessoas que necessitam de um só trabalho, mas eu sou adepto do trabalho multidisciplinar, ou seja... Portanto, devemos trabalhar todas as áreas. Eu acho que todas as pessoas que vão para um ginásio, um yacht club ou um espaço de atividade física deveria sempre, obrigatoriamente, começar com uma modalidade como o pilates, um body balance. Deviam começar com isso? Deviam começar com isso. É o ideal? É sempre o ideal porque Porquê? Porque é uma introdução ao movimento. É um movimento com consciência corporal. E as pessoas não têm consciência corporal. Não têm? Não têm. Esquecemos do nosso corpo, não é? Esquecemos da consciência corporal, esquecemos da respiração e depois queremos ter muita força. E o que é que as pessoas fazem? Vão logo para os movimentos de força e atividades com força. E não dá Principalmente certo. nestas épocas que estamos na época balnear. Estamos aí quase. Já a abrir e as pessoas estão mais preocupadas com a imagem. Yoga, body balance, pilates e tai chi, o que são concretamente? O que é que diferencia cada um deles e que benefícios é que eles trazem para o corpo e a mente de cada um de nós? Resumidamente, o Body Balance é um programa de fitness que junta Tai Chi e Yoga e Pilates. Ok. Não só. E esse é o mais completo? Será o mais completo? Podemos dizer isso? É assim, é um programa, para mim, é bastante completo. Ok. É revigorante.
porque junta 3 artes milenares. Ou seja, tanto o Tai Chi é uma arte milenar, Sim. que é como se fosse uma meditação em movimento, assim, uma coisa muito resumida. Ou seja, é... Aquelas coisas que devem ser feitas ao ar livre, etc, etc. Também, Pelo menos é essa também. a imagem que nós temos, não é? Sim. Promove um movimento fluido com controle. Pronto, basicamente é isso. Ou seja, é ótimo para aquecer, por exemplo, é ótimo. Para aquecimento. Ok. O yoga transmite muito posições firmes e fixas, ou seja, apela muito à flexibilidade. Tem força, óbvio, mas a ideia... Mas também tem força, não é? Tem força, exato, porque também trabalha essa componente, mas a flexibilidade é a base, Claro, a base de tudo. claro. O Pilates é um programa, é um programa de condicionamento físico que acaba por trabalhar e fortalecer o nosso core, ou seja, as nossas 3 cinturas, cintura escapular, pélvica e core. Ou seja, reforça a nossa parede abdominal, as nossas costas, que no fundo é aquilo que nós precisamos É no aquilo que nosso dia-a-dia. precisamos, não é? É aquilo que nos mantém a tal postura de que falava há pouco, que Exato. nós não temos postura, se calhar, trabalhando tudo isso, acabamos por ter a tal postura que não temos, não é? Exatamente, Pronto. reforça. Reforça, não é? Tanto que assim é, que não só os últimos estudos têm provado, como os próprios médicos, a classe médica já está mais sensível a isso. Sim, sim. O que antigamente encaminhavam sempre as pessoas Para a natação. numa reabilitação para a hidroginástica, Para a hidroginástica, que é natação. ótimo dentro da água, é ótimo, não tem tanto impacto, mas o Pilates acaba por ser muito mais eficiente. Aquilo que está a dizer é que o Pilates pode substituir a natação em muitos casos? Pode, em casos até de reabilitação, porque a reabilitação tem muito a ver com exercícios de Pilates. Ok. Pronto, é bom, não é? É, exatamente. bom. Falou numa coisa que eu também acho importante, que é a respiração. E na entrevista que fizemos antes do programa ir para o ar, disse-me que as pessoas não sabiam, tinham de quase reaprender a respirar. O que é que se passa? Nós perdemos essa capacidade, porquê? Porque nós vivemos num stress. As pessoas vivem permanentemente com prazos Verdade. e obviamente É que o respirar em situação de aflição nunca é o mais correto, Ok. nunca é profundo. E a qualidade da respiração realmente ajuda a ganhar força. Ok. Nós às vezes temos mais dores de cabeça, por exemplo, ou temos menos capacidade até de pensar e de coordenar os nossos movimentos, muitas das vezes porque não sabemos respirar coordenadamente. Como é que nós sabemos se estamos a respirar bem ou mal? Isto é uma pergunta parva, se calhar. Não. Mas como é que sabemos se estamos a respirar bem ou mal? Nós respiramos normalmente, quer dizer... Como é que se sabe? Aquilo que eu estou a inspirar, devo inspirar mais lentamente, mais rapidamente? Como é que é? Existem muitas formas de respirar, mas a ideia base é não nos cansarmos tanto. Quando nós sentimos que estamos a cansar bastante, Ok. Algo está mal. Ok. E isso tem muito a ver com a respiração. Por exemplo, quando começamos a andar um bocadinho mais rápido e nos cansamos, quer dizer que a nossa respiração está Não errada? estamos a consumir o oxigênio necessário para poder suportar aquele movimento mais agressivo. Supostamente é mais agressivo. Mais agressivo. Porque saímos da zona de conforto. Movimentamos mais rápido, ou seja, o nosso corpo obrigatoriamente tem que responder de imediato. De imediato é E se esse não género. responde, É o porque cansaço... alguma coisa está errada. Está errada, exato. Estas atividades dão-nos essa capacidade, ou trabalham também essa capacidade de passarmos a respirar bem, é isso? Sim, ajuda, porque a base é a respiração. Sem a respiração nós não conseguimos ter. E, além disso, dá-nos a tal consciência corporal que nós necessitamos para fazer qualquer tipo de movimento. Não é? Ok. É tudo, a ideia que nós temos, e se calhar muitos espectadores também lá em casa têm a mesma, é que é tudo muito lento. Não. É assim ou não? Não propriamente. É assim, tem níveis de intensidade. É óbvio que cada caso é um caso. Há pessoas que conseguem fazer melhor, há outras que conseguem fazer pior. A ideia é começar pela base, e a base é sempre básica, ou seja, temos sempre os pilares essenciais que temos que manter: a respiração, o controle e a fluidez do movimento. Ok. A partir desse momento é que se segue para outros patamares um pouco mais exigentes. Claro. E aí é a velocidade, já colocamos mais velocidade, já produzimos mais força e aí já chegamos a um nível intermédio. Até que chegamos, não é acrobacia, mas é algo... Muito parecido com a acrobacia. Exatamente, conseguimos fazer já algo que nos desafia. Aí já é um nível muito mais avançado. E aí já há suor ou não? Já há suor. Porque também se diz muito que estas atividades, isso não faz nada, porque de facto nós não suamos durante as atividades. Numa fase superior já suei bem.
não é? Sim, a partir do nível intermédio, bem feito, qualquer tipo de movimento a este nível dá para suar. Só fiz uma vez, e vou pessoalizar um bocado, só fiz uma vez ou duas body balance e a sensação que eu tive nos dias seguintes é que afinal estava toda partida e estava partida em partes do meu corpo que até aí, e apesar de eu fazer outro género de atividades, como mais máquinas e mais força, também, embora não seja homem, mas o que é certo é que estava dorida em zonas do corpo em que habitualmente não ficava dorida. Portanto, a zona, por exemplo, abaixo do peito e antes do abdominal, que eu acho que não trabalhava, não é? Ficava dorido. E, de facto, se calhar trabalhamos coisas que habitualmente não trabalhamos. Sim, porque este tipo de atividades apelam muito a uma musculatura mais profunda, não é superficial. Não é o six-pack que nós estamos preocupados, mas a parte mais profunda. Claro. Por exemplo, o caso das mulheres tem muita tendência para ter infecções urinárias. Obviamente que essa musculatura vai ajudar a minimizar esse tipo de impacto. Os homens também, embora não tenham os homens não tenham esse tipo de problema. Mas necessitam de uma musculatura interna pélvica muito mais forte, que mais tonificada. Que se vai perdendo até devido ao sedentarismo das nossas vidas, não é? Exatamente. Portanto, para contrariar o sedentarismo das nossas vidas e antes de se começar noutro género de atividades, fazer este género de atividades de mente e corpo são, de facto, essenciais. Devemos começar por aqui. Esta é uma das primeiras mensagens que nós podemos deixar, não é? Sim, são essenciais, são cada vez mais importantes. Não é por acaso que nas 3 principais até áreas de negócio do mundo inteiro, até 2020, 2030, estão o bem-estar e estas modalidades estão incluídas. Inclusive a meditação, que é algo que as pessoas, como não têm tempo a parar, ou obrigadas a parar durante algum tempo. E basicamente acho que é cada vez mais importante e crucial. Mais importante. Em Portugal, isso no mundo, e em Portugal, como é que estamos? Ou seja, em Portugal as pessoas já começam a ter consciência de que é importante aderir a este género de apelos e a este género de chamamentos, ou não? Uma parte sim, porque nota-se as pessoas a procurarem mais nos ginásios, ou não? Sim, porque não querem aquelas atividades cardiovasculares muito intensas, muitas das pessoas. Isto por um lado. Outras porque são incentivadas pelos próprios médicos a fazer, por exemplo, pilates. Ou body balance. Porquê que os médicos incentivam a fazer? Há alguns motivos, e aí entramos na área das patologias, que também eu queria falar nisso. Sim. Será que todas as pessoas podem fazer este género de atividades? Ou há algumas que têm de ter aqui alguns constrangimentos e dizer não é por aí, porque isso também mexe até com zonas interiores corporais que, como falou, podem ser problemáticas, não é? Estou a falar na zona abdominal, há pessoas que têm alguns problemas nessa área e podem ser problemáticas, não é? Não há exercícios proibidos. Há maneiras proibidas de fazer os exercícios. E para esse tipo de pessoas que são específicas, têm opções. E os médicos aconselham porque as pessoas têm dores crónicas, têm problemas graves. Umas delas hérnias. Por exemplo? O meu caso pessoal é que há pouco tempo surgiu uma pessoa que tinha 2 hérnias discais, era alvo de cirurgia e os médicos aconselharam a fazer pilates. E durante algum tempo, não foi logo de imediato, foi produzindo efeito. O resultado, positivo. Tanto que o resultado agora, por exemplo, essa senhora, como outros casos que eu conheço, não vão ser alvos de cirurgia. Conseguiu dar-se a volta à situação? Conseguiu-se reverter. Não sei se durante muito mais tempo, mas aí a frequência é fundamental. Não deixou de existir a hérnia discal, com certeza, mas pronto, pelo menos aliviou naquela... Fortalece toda essa musculatura envolvente e a frequência ajuda, porque aqui o papel fundamental é a frequência. Não é o tempo que se faz, mas a qualidade com que se faz. Não vale a pena fazer 1 hora, 2, 3 horas de exercício de forma exaustiva se nós não fazemos bem 30 minutos. Então vale mais fazer 30 minutos bem feito, correto e não... do que muito e mal. Já voltamos à conversa sobre as patologias, porque é muito importante, eu ainda queria ir aí a algumas áreas. Vamos agora fazer uma pausa. Outra coisa que não podemos descurar de facto nunca é a alimentação diária. O professor Fernando Pádua costuma dizer que somos o que comemos. E o nutricionista Miguel Godinho explica porquê. Bem-vindo, Miguel. Olá! Cada vez mais os nutricionistas são procurados pelos seus pacientes sobre alguns superalimentos, como é o caso da quinoa. Trata-se do nome de um alimento desconhecido por muitos, mas apreciado por outros. Este alimento começa a ser incorporado pelos grandes chefes mundiais, mas também pelos nossos chefes nacionais, em restaurantes cosmopolitas como existem em Lisboa, mas também em restaurantes do interior do nosso país. Originalmente, a quinoa era produzida e consumida junto à fronteira dos Andes. Hoje em dia, podemos dizer que é um alimento do mundo.
Esta é constituída entre 14 a 20% de proteínas. É rica em aminoácidos essenciais, que normalmente encontraríamos na carne, no peixe, nos ovos ou nos produtos lácteos. Este alimento não é apenas rico em proteínas, contém também boas quantidades de vitaminas, tais como vitamina A, B6, B1, E e C, mas também contém boa quantidade de minerais e de ácidos gordos. Para ser um digno superalimento, não podem ser apenas as suas características que sejam boas para o ser humano. A sua produção tem que ser viável. Isto acontece no caso da quinoa. Esta semente é altamente resistente a todos os tipos de clima, podendo ser produzida em qualquer local do mundo. Apesar deste alimento ser utilizado como alimento base em algumas populações ou em alguns grupos específicos, como os vegetarianos ou os doentes celíacos, a quinoa ainda não entrou na nossa cultura europeia, porque o seu equivalente europeu é a massa ou o arroz. Pelas características benéficas para a sua saúde que a quinoa apresenta, aconselho a experimentá-la. Incorpore-a nos seus cozinhados, procure receitas ou aconselhe-se com o seu nutricionista. Até para a semana. Está com Saúde em Jogo. Hoje falamos de atividades de mente e corpo. É meu convidado o professor de Pilates e Body Balance, Francisco Rodrigues. Francisco, vamos voltar à nossa conversa e estávamos a falar, de facto, na questão das patologias e em questões que se prendem com estas áreas e com estas atividades, Pilates, Body Balance, principalmente essas que são aquelas que há mais nos ginásios. Eu acho que yoga não haverá em grandes quantidades nos ginásios, se calhar também há, mas eu não sei. E o Tai Chi também é mais ao ar livre ou não? Não, também tem dentro Também da tem? recintos, embora se promova fora. É, não é? O yoga existe espaçadamente, mas existe. Vai Mas existindo. existe, Felizmente existe, porque acho que é sempre importante É? manter também aulas de yoga e é bom complementar todas as modalidades, que é super importante. Todas. Mas aquelas que estão mais na moda, isto se calhar às tantas é uma moda, não é? É. É o Pilates e o Body Balance. Neste momento O é aqueles Pilates- que vemos mais, não é? É, o Pilates sim. O Body Balance, como eu disse inicialmente, eu sou suspeito porque acho que é um programa revigorante e Pois. dá para tudo, Pois. junta três num só Claro. e às vezes até junta e tem havido progresso com a introdução de outros métodos, Sim. Feldenkrais e Pois é, que está sempre em avaliação, sempre não é? em permanente evolução, porque Pois. são pessoas que pensam sobre o que vão fazer e a evolução que existe no mercado. No mercado. E incorporam em determinados movimentos. Claro, isso é muito bom. Isso ajuda imenso, ou seja, há um progresso, há uma evolução de acordo com as tendências do mercado. Que são mundiais, que não São são, mundiais. não são só portuguesas, nem há só no ginásio A ou no ginásio B. Exatamente. Né? São modelos, no fundo, Claro. são modelos que são adaptados para todo o mundo e para todos os ginásios. E isso é que será importante, não é? Sim, mesmo que nós estejamos agora em Portugal e amanhã estejamos na Austrália ou na Nova Zelândia, que é de onde vem o programa, nós estamos só na China ou no Brasil, nós estamos a fazer Estamos exatamente a fazer o as mesmo mesmas exercício. coisas, não é? As mesmas coisas, isso é Ou seja, engraçado. é já standardizado porque é seguro. Vou trazer aqui uma questão que pode ser problemática, ou seja, como nós sabemos, há muitos portugueses a sofrer de problemas ligados à área reumatológica. A questão óssea, a questão neurológica afetam muita gente e a quantidade de patologias associadas, esclerose múltipla, são doenças crónicas, artrite reumatoide, etc., são muito intensas. Sem falar com a osteoporose, que atinge grande parte das mulheres na menopausa, a partir da menopausa, etc. Como é que é? Estas pessoas, e já que estamos a falar para um público feminino, que é quem procura mais este género de atividades, estas pessoas podem fazer este género de atividades ou não de todo? E há aqui algumas coisas que temos de ter cuidados. Eu acho que algumas pessoas têm que utilizar sempre as opções. Esses casos, cada caso tem especificidades próprias e devem seguir algumas das opções que são importantes. Ok. E se seguir um programa rigoroso, provavelmente se tiver alguém que os aconselhe, melhor ainda. Sim. Tem de haver a ajuda. ligação ao médico, que é muito importante, e depois a ligação ao profissional da atividade física. Exatamente, exercício físico ajuda. Porque acho que aqui tem que haver, é mesmo um trabalho multidisciplinar. Os médicos têm um papel importantíssimo, ninguém tira a importância que eles têm. Claro. Mas a nível de profissionais de exercício físico também existem estudos e as pessoas hoje em dia, Claro. mesmo os profissionais que Sim, existem sim. nestes espaços, O ideal Tentado. era o profissional de atividade física entrar em contacto com o médico, de facto, de determinada pessoa que tivesse uma determinada patologia e saber até que ponto é que poderia ir, não é? Claro. Isto no mundo ideal seria assim, não é? Ainda estamos, se calhar, longe de atingir essa fase, mas no mundo ideal seria por aí. Não é? exatamente. É provável que haja alguns médicos que tenham algumas reticências e digam, não, você não faça exercício físico. O que eu aconselho da minha parte, eu falo do meu exemplo pessoal, é que aconselho sempre as pessoas a irem fazer exames
Pois. ajuda a complementar. E a partir daí seguiram supostamente um plano de treino de acordo com aquele tipo de atividades. De acordo com E vocês também dão várias hipóteses durante a aula, não é? Quer dizer, mesmo que não seja um treino personalizado, mesmo que Claro. seja numa aula, não é? O ideal se calhar seria um treino personalizado, aí sim, mas nós sabemos que as pessoas hoje em dia... Nem sempre é possível. Nem sempre é possível, a questão económica também pesa muito. Claro. E, portanto, mesmo numa aula, vocês dão 3 ou 4 possibilidades. O menos forte, digamos, o mais intenso e aquele que é mesmo muito intenso. Portanto, as pessoas aí também têm de se condicionar elas próprias e ver de que forma é que se podem adaptar, não é? Claro, aí devem ser humildes e dizer ao profissional quando entram, eu tenho este problema. E muitas das pessoas não dizem isso. Não dizem, não é? Só Escondem. dizem a meio de uma aula ou Pois. ou a partir de uma determinada altura em que veem que Quando a situação já está num quando o ponto exercício muito torna-se demasiado exaustivo e até demasiado desafiante. Aham. E têm medo. Isso acontece também com algumas as grávidas, por exemplo, têm esse tipo de problema, às vezes não dizem. Claro. Agora vão dizendo, não têm problemas. E quem tem problemas de artrite reumatoide, hérnias, também dizem que não têm problema. Mas- Aí é que é o problema. Esse é que é o drama, é não dizerem que têm o drama. Mas existem sempre as opções Claro. destinadas para cada caso. E as pessoas não fazem mais, fazem menos, dentro de alguma zona de conforto, mas também tentando ir aos poucos melhorando Indo ponto mais por longe, ponto. não é? Exatamente, Indo porque mais essa é a longe. ideia do exercício físico. Claro, tem tudo a ver com isso. Costuma dizer-se que, e ainda há pouco falou nisso, estamos na altura do verão, as pessoas querem ter um corpo muito fit, muito trabalhado. Estas modalidades não trabalham tanto o corpo, digamos assim, como, em termos de estéticos, e agora estou a falar mesmo na parte estética, como trabalhará, por exemplo, a parte das máquinas e da musculação mais intensa. Por incrível que possa parecer, trabalha. Trabalha? E até modela. E Mais? até modela, é. Porque o Pilates, por exemplo, bem feito, modela totalmente o corpo. Ok. Um body balance bem feito ajuda a melhorar Principalmente a nos abdominais, não é? Sim, Poderão- também. poderão- O equilíbrio que é algo importantíssimo. Claro. Não é? E que nas outras... E que aí se Claro. perde com outras atividades, não é? E outra coisa também importante, o yoga, por exemplo, existe a saudação ao sol, passa publicidade, é algo que, por exemplo, até uma equipa de rugby faz o aquecimento com a saudação ao sol, que supostamente são pessoas que trabalham força, Claro. força explosiva, ou seja, Claro. é um caso extremo, mas existe. Portanto, terá de, no futuro, por aquilo que me diz, no futuro, todas estas modalidades vão ser trabalhadas em conjunto para que, de facto, quer o nosso corpo, quer a nossa mente, sejam beneficiadas por aquilo que cada uma destas modalidades tem para oferecer, é isso? E devem, e acho que é o mais aconselhado. Aliás, mundialmente também, isso também é estudado, cada vez mais existe entre as 10 coisas mais feitas, ou das 10 tarefas, das 10 áreas mais pretendidas, é trabalhar com o peso do corpo. Pois. E aqui trabalhamos com o peso do corpo. Só. Pois, sem depois tem outra... pesos adicionais, não é? Exatamente, e hoje em dia cada vez mais as pessoas têm a condicionante de pagarem a um ginásio ou não fazerem exercício físico porque custa caro. Pois. Assim, com este tipo de modalidades vão fazendo e não custa tanto. E não custa tanto. Muito obrigada, Francisco. Agradeço-lhe imenso ter estado aqui connosco no Saúde em Jogo de hoje. Foi muito importante. Falámos de corpo e mente e das atividades, mente e corpo, aliás, assim é que é, e das atividades que estão ligadas e que nos fazem bem e que nos dão uma visão muito mais autêntica de nós porque conseguem trabalhar as diferentes áreas. Agradeço por ter estado aqui connosco. Agradeço também a si que nos acompanhou e já sabe que eu volto para a semana. Todas as semanas estou consigo na Bola TV. Porquê? Porque é a sua saúde que está em jogo. Até para a semana. Don't stop, no, to the beat, y'all. Nobody